de Deus nessa noite. Conforme eu falei, estou muito feliz de estar aqui e com certeza é um presente de Deus para a minha vida estar aqui com os irmãos. E Deus ele já falou muitas coisas comigo ali em oração e eu recebi muito da parte do Senhor. E eu queria testificar para a igreja que a nossa pastora estava falando aqui sobre o estreito que Deus ele exige de nós e sobre a santidade necessária para que a gente venha viver o sobrenatural. E realmente, quem quer Deus está vivendo isso. Quem quer Deus está com certeza, sem sombra de dúvida, vivendo um estreito em alguma área de sua vida e sendo espremido pelo Senhor para andar em santidade. Eu tenho sido espremido pelo Senhor em busca da minha santificação. Deus tem me cobrado santidade. Deus tem falado para mim assim, eu quero mais. E quanto mais você dá, mais Deus quer dar. Mais Deus quer que você dê. Eu queria começar dizendo, antes de entrar em Jeremias 8 e Jeremias 9, eu queria que você repetisse essa frase comigo. Diga, o chamado de Deus. Chamado de Deus. Um convite ao sofrimento. Um convite ao sofrimento. É isso que eu quero falar nessa noite. Quando eu buscava uma mensagem para pregar nessa noite, eu fiquei em dúvida do que pregar, até Deus falar comigo esse texto. Por quê? Nós sempre queremos trazer mensagem para a igreja que não seja nossa. Então vem diversos textos, texto que você leu, texto que você meditou, texto que você gosta. E eu procurei vários textos e nada de sentir a confirmação do Senhor. Até que o Senhor falou assim para mim, lembra do sofrimento? Prega sobre o sofrimento. E aí eu não entendi a princípio qual era o sofrimento que Deus estava querendo me falar. E através desse texto que Deus me levou, eu entendi qual é o sofrimento que o Senhor estava querendo se referir a mim e querendo se referir a você. Em primeiro lugar, a vocação, guarde isso no seu coração. A vocação e o ministério são um convite sobrenatural da parte do Senhor. Por que eu quero dizer isso de começo? Porque a vocação que Deus me deu e o ministério que Ele me confiou vem do próprio Deus. É algo sobrenatural. E aqui nos faz refletir de uma maneira coerente. Por quê? Se a vocação e o ministério que Deus me entregou para a nossa pastora, entregou para você, é sobrenatural. Isso quer dizer que não está no campo natural. Ou seja, aqui eu anotei, se a vocação e o ministério é sobrenatural, vem de Deus. E se vem de Deus, Ele é soberano, entenda isso, Ele é soberano para definir os seus padrões e os seus requisitos. Por que eu digo isso? Porque os homens da nossa época, não é de hoje, é muito tempo atrás, mas os homens da nossa época querem pegar a vocação e o ministério de Deus e aplicar na vocação de Deus os seus padrões e os seus requisitos. Eles querem fazer da vocação de Deus aquilo que eles querem, quando na verdade a vocação vem de Deus. Se vem de Deus, Ele é soberano e Ele exige um padrão e Ele exige um requisito. Então, para servir ao Senhor, a igreja do Cordeiro, lavada e comprada pelo seu sangue, eu tenho que me padronizar com o padrão de Deus e eu tenho que cumprir os seus requisitos. Por que eu digo isso? Porque aqui na carta de Paulo, olha só o que diz a palavra do Senhor, nós estamos vivendo esses dias. Aqui na carta de Paulo, 2 Timóteo 3:1, diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Agora o detalhe, porque haverá homens amantes de si mesmos. Aqui está o grande detalhe que muda as histórias por aí. Homens que amam mais a si do que a palavra. Homens que amam mais a si do que a Deus. Esses que amam mais a si não estão preocupados com padrões de Deus. Não estão preocupados com os requisitos do Senhor. Eles não estão ligando para os princípios. E ao fazerem isso, estão levando almas à sepultura. Por que eu digo isso? Porque é um requisito e é um padrão de Deus o sofrimento. Não tem como desassociar o sofrimento do ministério. Não tem como pegar só a parte boa do ministério. Não tem como pegar só as benesses do ministério. Não tem como pegar só as flores do ministério. Não tem como pegar só os aplausos. Tem que pegar a parte boa e tem também que aceitar a parte ruim. Ruim por quê? Porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de chorar. Ninguém gosta de padecer necessidades. E por que eu digo isso? Porque a razão humana, eu anotei aqui, a razão humana, sendo ela rasa, imperfeita e ilimitada, tenta impor ao chamado de Deus os seus padrões. E eu vivo isso, irmãos. Sabe como é que a gente faz isso?
perguntando por quê. Quando você pergunta por quê, é porque você não está concordando com aquilo que Deus lhe propôs. Meu Deus. Eu tenho uma luta que já se faz 10 anos que eu estou nela. E eu perdi as contas de quantas vezes eu falei, por quê, Senhor? Todas as vezes que o meu porquê sobe para o céu, é eu dizendo para o Senhor, Senhor, eu não aceito. Só que quando eu digo para o Senhor não aceito, eu estou colocando para Deus que Ele não tem o melhor para a minha vida. Se Deus permite 10 anos da minha vida eu lutar por uma obra, é porque Ele quis. Se eu estou sofrendo durante 10 anos, é porque Ele quis e permite. Então eu queria falar aqui nessa noite sobre o sofrimento de 2 homens de Deus. Deus colocou Jeremias do Antigo Testamento, representando a Antiga Aliança, a igreja do Antigo Testamento, e Deus colocou Paulo, representando a Nova Aliança no Novo Testamento. Observe comigo, a que se dava, ou a que se referia o sofrimento de Jeremias? Ele não era escolhido? Era escolhido. Jeremias 1,8 diz que ele é escolhido desde o ventre. Separado, santificado. Olha só que coisa tremenda. Davi disse que nós somos concebidos e nossa mãe dá luz em pecado. Mas Deus está dizendo para Jeremias que desde a madre ele era santo. Meu Deus. Desde a madre da mãe dele, ele era santo. Ora, mas Davi fala que o homem é concebido em pecado. Sim, mas era Deus dizendo, a minha justiça já está sobre você, porque eu sou soberano. Em paralelo com isso, Deus fala para Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser. Compadecer-me-ei de quem eu quiser. Ele é soberano. É por isso que a minha vocação e o meu ministério tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. Eu não posso pegar para mim e querer aplicar para Deus aquilo que eu acho. É o que todos estão fazendo aí fora. Muitos estão fazendo aí fora. Quer exemplo? Senhor, só quero congregar se for em igreja tal. Só quero ser reconhecido se for de forma tal. Não. Não é isso que Deus quer. O maior reconhecimento que eu e você pode receber é servo do Senhor. Acabou. O maior reconhecimento para o mundo espiritual é servo do Senhor. Aquele que serve ao Senhor. O sofrimento de Jeremias estava no exercício do seu ministério. E eu estou fazendo um estudo em paralelo com isso, que eu aprendi que a vocação é um convite ao sofrimento. Por quê? Porque todas as vezes que você é vocacionado por Deus, você tem que abrir mão de coisas. E ao abrir mão de coisas, você sofre. Eu não sei se você... Com certeza você já viu isso. Eu já abri mão de sono para doar para Deus. Quantas das vezes eu estudava a Bíblia dormindo em cima da Bíblia? Quantas das vezes eu levantava com sono para orar e dormia enquanto orava e acordava? Você está sacrificando o teu sono para Deus. Você está sacrificando ir para um lugar corrupto por Deus. Você está sacrificando andar com pessoas por Deus. Você está sacrificando andar em companhia de alguém por Deus. Então, aí você sofre. Porque, com certeza, tinha lugares que nós queríamos ir e queria frequentar que nós não podemos. E por causa disso nós renunciamos. Então, o sofrimento de Jeremias era por causa do seu ministério. Número 1. Deus vocaciona Jeremias de forma soberana. Número 2, Deus o separa do povo. Número 3, Deus faz do profeta a sua voz. Número 4, Deus estabelece seus deveres e limitações. Primeiro, Deus vocacionou. Segundo, Deus separou. Não tem vocacionado que não for separado. Se não for separado, não foi vocacionado. Se não tiver separado, se não tiver por lado, não foi separado, não foi vocacionado. Glória a Deus. Tem muitos aí que me dá nojo. Nojo porque eu sou santo? Não, nojo porque é um sentimento de Deus. Eles falam de Deus, mas quando você pega o ímpio, ele é a mesma coisa. Verdade. Esse não foi vocacionado. Mas por que está lá? Porque o Senhor está dando corda. O Senhor está dando corda. Muitos, você pega a vida dele, pega a vida do ímpio, claro, nós não somos juízes, mas numa análise, você olha para o ímpio e olha para aquele que se diz o tal, seja apóstolo, bispo, pastor, e você não vê diferença. Você não vê diferença na roupa, você não vê diferença na conduta, na forma de falar, na forma de andar, no abraço, você não vê compaixão, você não vê misericórdia, você não vê humildade. Então esse não foi vocacionado, porque o vocacionado, número 1, ele é separado.
Ele não é exclusivista, mas ele é separado. Automaticamente ele é separado. E quando ele luta contra a separação, ele sofre mais ainda. Meu Deus! Ó, uma coisa interessante de Jeremias é que Deus falou para Jeremias uma coisa aterrorizante. Não dá para entender de primeiro, você tem que ruminar bastante. Deus falou assim: Jeremias, olha só, capítulo 1, e Deus repete no capítulo 15. Jeremias, se você ficar com medo, um português claro aqui, se você temer, se você tiver medo da mensagem que eu te der para falar para o sacerdote, para os juízes e para o povo, eu vou fazer ele te perseguir mais ainda. Se você, depois você lê capítulo 1 e capítulo 15, se você temer diante deles, aí que tu vai temer de verdade. Agora, se tu não temer, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, por que Deus estava falando isso para Jeremias? Para que Jeremias viesse se entregar aos padrões de Deus. E eu anotei aqui, capítulo 15, verso 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 15, verso 19, olha o que diz o Senhor a Jeremias. Os irmãos entenderam o que é sofrimento. Portanto, se te voltares a mim, então te trarei de volta e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Olha a condicional do Senhor. Parte B, final do verso 19. Tornem-se eles para ti, mas tu não torne para eles. O que Deus está querendo dizer para Jeremias? Jeremias, vai ser tu contra uma nação, mas eu estou contigo. O objetivo que eu tenho na tua vida é que através de você, o remanescente fiel, a lâmpada na minha presença, eles aceitem a verdade e não você se corromper por eles. Por quê? Porque Jeremias no capítulo 15, Jeremias entra em uma luta com Deus, em um questionamento com Deus, e não é pecado fazer isso. Só que todas as vezes, eu quero desenvolver para você o seguinte: todas as vezes que nós questionamos o Senhor, é que nós não aceitamos a sua vontade soberana, perfeita, agradável. Então Jeremias começou a questionar o Senhor, e o Senhor falou assim: Jeremias, está saindo do foco, porque é para você pregar e ele se converter, não a pressão da rebeldia afetar você. É para você ser boca de Deus e não ele ser escândalo e tropeço para você. Então isso traz sofrimento. Mas um detalhe, capítulo 16, verso 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 1: veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos das filhas deste lugar. Deus estabeleceu que Jeremias não poderia casar. Dá para entender um negócio desse? Paulo falou a mesma coisa. Paulo também não teve mulher. Engraçado que eu não peguei essa referência, mas acabou que fiz um paralelo aqui. Jeremias foi privado de ter mulher. Já Oséias e Ezequiel não foram privados de ter mulher. Oséias, Deus mandou ele casar com a mulher da vida. Então, por quê? É o padrão de Deus. Ou você se adequa, ou você sofre. É melhor sofrer padronizado no centro do querer de Deus do que sofrer fora do querer do Senhor. Em segundo lugar, todos os homens de Deus sofreram pelo viés da obra de Deus. A obra de Deus faz você sofrer. Diz a palavra: importa que nós cheguemos à salvação com muitas dores. Paulo, se me falha a memória, eu anotei aqui, mas acabou esquecendo. Em Timóteo capítulo 2, se não me engano, verso 12, ele fala: todos os que estão em Cristo e que querem ficar em Cristo de forma piedosa padecerão sofrimentos e perseguições. Então, o que eu quero dizer para a igreja aqui nessa noite, para vocês não me interpretarem errado, não é que você vai sofrer, mas é que você vai sofrer com o objetivo final. E por que é muito importante dizer isso? Porque lá fora, aqui na AD Novo Nascimento não, mas lá fora, nós temos visto um evangelho que prega o seguinte: Deus faz a estéril ser mãe de filhos, Deus faz o pobre e humilde se assentar entre os príncipes, Deus exalta, Deus prepara a mesa perante o inimigo, Deus derrama azeite, Deus faz tudo isso. Mas e o sofrimento? Ninguém fala. Mas e a rejeição? E o deserto? E o tempo do plantio? Ninguém prega, porque isso não dá ibope, não é isso que o povo quer. Bem, não é isso que o povo de Deus verdadeiro lá fora, não é isso que o povo que não quer Deus de verdade quer. Porque nós temos que aceitar tudo que vem da parte do Senhor. Então, lá fora, e é um absurdo, irmãos, é um absurdo, uma igreja como essa, que prega a palavra, que ora, está vazia, e uma igreja que revela CPF, revela RG, diz que vai dar tudo isso e muito mais, está lotada. Isso para nós é um alerta. Isso para nós é uma revelação de Deus para os nossos dias. Então, Jeremias sofria pelo seu chamado. No capítulo 9,
Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, nós já acabamos de ler. No capítulo 9 ele diz assim: Oxalá se minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Ora, ele já tinha feito o papel dele, ele já tinha pregado, ele já tinha sido boca de Deus, mas mesmo assim ele estava tendo compaixão daqueles rebeldes. Ele sofria de forma deliberada. Jeremias, além de sofrer, olha só que coisa tremenda, não tinha preparado isso aqui não, além de Jeremias sofrer por aquilo que Deus tinha preparado para ele, ele deu um passo além, ele sofreu de forma deliberada e voluntária pelos filhos do seu povo. Esse é o perfil do crente, esse é o perfil do servo. Ele sofre por aquilo que Deus permite ele viver, mas ele também é ousado em sofrer pelas almas que não tem nada a ver com ele. Não tem o sangue dele, não é da parentela dele, mas mesmo assim ele sofre, mesmo assim ele clama, mesmo assim ele intercede por aquelas vidas. Segundo ponto, Jesus foi o maior modelo de sofrimento. E para quem não sabe, lá fora é pregado o Jesus vencedor. De que maneira? De maneira que se ele vencer, eu também vou vencer? Como assim? Jesus venceu, irmão, você também vai vencer, sim. Mas esqueceu que antes da vitória teve o sofrimento, antes da vitória teve a provação, antes da vitória teve a tentação, antes da vitória teve as acusações, antes da vitória teve o embate com os inimigos, antes da vitória teve o contraponto, antes da vitória teve o cuspe, teve as esbordoadas, antes da vitória teve a chicotada. Antes da vitória tem um mundo de sofrimento ao qual nós fazemos parte. E Jesus deixou bem claro isso. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 38 do capítulo 10. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podereis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Aí o Tiago e João disse assim: sim, Senhor. Jesus, porém, lhe disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu vou beber e vós sereis batizados com o batismo que eu vou ser batizado. O que Jesus estava se referindo? Eles estavam pedindo projeção, eles estavam pedindo reconhecimento, eles estavam pedindo autoridade, honra. E Jesus falou assim: será que vocês, pedindo isso aí, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O cálice de sofrimento que eu vou beber? Será que o batismo que meu coração e minha alma vai sofrer, vocês vão sofrer também? Aí ele: sim, Senhor. Eu não sabia o que estava falando. Ele não tinha noção do que estava falando, até porque para ele Jesus era o Messias político, era o Messias que iria destronar Roma, quando na verdade ele era o Messias, o Cordeiro de Deus que estava indo ao matadouro, entregando a si mesmo. Mas Jesus falou assim: vocês em certa forma têm a razão, porque vocês vão beber e vocês vão ser batizados, ou seja, o sofrimento aguarda vocês também. Eu não quero aqui ser sensacionalista, mas eu tenho que dizer para você: eu vou sofrer mais um bocado e você também. E isso não vai anular a graça, isso não vai anular o amor, isso não vai anular a promessa, isso não vai anular o cuidado de Deus, porque importa que nós soframos pela honra da obra de Deus. Mateus 17, 22. Ora, achando ele na Galileia, disse-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Todo o tempo o Senhor falava de sofrimento. E por que Deus está falando conosco dessa maneira? Eu não sei. Eu sei que eu estou sofrendo por algumas coisas. E esse texto me ensina que esse sofrimento está totalmente de acordo com a vontade do Senhor. Um parênteses aqui, é claro que o sofrimento que não venha a ser consequência do meu pecado, mas o sofrimento que tem a ver com a minha vocação, o sofrimento que tem a ver com o meu ministério, o sofrimento que Deus permite eu ter, para que eu tenha bagagem de entender lá na frente uma alma, de fazer um gabinete com uma alma, de visitar uma família, de orar por um casamento, de orar por um filho rebelde. Eu tenho que passar, eu tenho que entender, eu tenho que sentir. E terceiro, do contrário de Jeremias, que foi um homem que sempre viveu nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, nós temos o contraponto que é Saulo. Saulo era homem de Deus? Era. Saulo era zeloso? Era, só que estava equivocado na sua doutrina.
Ao ponto que essa doutrina, em nome de Deus, levou ele a perseguir a igreja do Cordeiro. Ao ponto que o seu zelo pela lei, isso ele diz lá em Gálatas e lá em Filipenses, o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus, levou ele a ser um perseguidor, blasfemo e homicida. Só que observe como Deus trabalha na minha e na sua vida. Somos pessoas diferentes, temos vocações diferentes, temos um ministério de certa forma diferente. Agora, o trabalhar de Deus é o mesmo. Por quê? Deus usa a sua soberania para trabalhar em mim e trabalhar em você. Aleluia. Então a resposta de Deus para a gente nessa noite é: a minha soberania trabalha em você. Glória a Deus. Vai trabalhar na minha vida de uma forma, vai trabalhar na sua vida de outra forma. Olha só o que diz o Senhor a Ananias. Ananias, vai lá na rua direita. Vai ter um homem chamado Saulo. Ele está te esperando. Mas Ananias fala: Senhor, esse homem está perseguindo a tua igreja. Esse homem tem carta dos principais de Jerusalém para prender os teus servos aqui. Mas Deus mostra para Ananias algo sublime, algo interessantíssimo. Ele é vaso da minha obra. Ele é escolhido, ele é separado, ele é meu. E não se preocupa não, Ananias, porque eu mesmo vou mostrar para ele o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Observe que sempre que a vocação vem o convite ao sofrimento. Sempre que a vocação vem o convite ao sofrimento. Agora, o mais lindo de tudo. Se me falha a memória, Atos capítulo 4, a partir do verso 28 a seguir. Depois que os discípulos foram presos no Sinédrio por ter curado o homem coxo da porta do templo, a igreja começou a ser perseguida. Pedro e João foram presos, depois foram soltos. Depois ali Herodes começou a perseguir, até matar Tiago e até prender Pedro de novo no capítulo 12. Só que tem no capítulo 4 uma palavra muito linda, que depois que a igreja foi perseguida, depois que aqueles homens operaram o milagre e o Sinédrio começou a perseguir, os judeus começaram a perseguir e açoitaram Pedro e João, e eles se reuniram no cenáculo para orar, eles oraram e falaram a seguinte frase para o Senhor: obrigado, Senhor, por o Senhor ter achado-nos dignos de sofrer pela causa de Cristo Jesus. Eles entenderam a plenitude da vocação. E qual é a plenitude da vocação? Você sofrer por amor ao seu Senhor. A plenitude da vocação não é ser um pastor famoso. A plenitude da minha vocação não é o ser um homem conhecido no Brasil e no mundo. A plenitude da minha vocação não é o ser um pregador renomado, não é eu ter um casarão, um carrão, não. A plenitude é o sofrimento não me afastar do meu Deus. A plenitude é a rejeição do mundo não me entristecer. Porque hoje em dia, se eu for rejeitado pela igreja, eu fico triste. Se eu for aplaudido pela igreja, eu dou glória a Deus. Se os irmãos falarem bem de mim, minha alegria vai lá em cima, mas se alguém me criticar, eu vou lá embaixo. Se alguém falar bem de mim, eu fico feliz. Se alguém falar mal de mim, eu acabo o meu dia. Nem orar eu quero, nem ler a palavra eu quero. Se eu fizer isso, eu não entendi que importa que eu sofra por amor ao Senhor. Importa que eu sofra por amor ao Senhor. Agora, para encerrar, Paulo entendeu isso. E aqui uma coisa que me chama a atenção em Paulo, muito linda, que foi uma característica que existe em todos os homens de Deus e mulheres de Deus também. Primeiro, eles estavam dispostos a sofrer. Olha só, isso aqui é maravilhoso e eu tomo posse dessa palavra. Eles estavam dispostos a sofrer por dois motivos. Primeiro motivo, estavam dispostos a sofrer pela paixão que tinham por Deus. Segundo, estavam dispostos a sofrer pela promessa da recompensa que Deus havia feito. Primeiro, Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo. Já está sentenciado. E vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. O que você identifica nesse verso? Paulo está dizendo assim, olha só, eu não estou mais vivendo a minha vida não. Eu estou vivendo a vida de Cristo. E essa vida que eu estou vivendo, eu vivo lá na fé do Filho de Deus. Aí ele caracteriza quem é esse Filho de Deus para ele. Esse Filho de Deus que eu estou vivendo é aquele que me amou e se entregou por mim. Ou seja, ele estava apaixonado pela obra do Cordeiro. Ele está dizendo, eu estou vivendo, mas não a vida mais de Saulo. Eu estou vivendo, mas não a vida mais do fariseu. Eu estou vivendo, mas não a vida daquele que honrava as tribos de Israel, colocava Israel como primeiro lugar, não. Agora eu vivo a vida
Na fé do Filho de Deus. Quem é esse Filho de Deus, Paulo? Aquele que me amou e se entregou por mim, apaixonado, sofrendo pela sua paixão. Tem um filme que foi muito coerente, A Paixão de Cristo. Ele sofreu pela sua paixão. E Isaías 53 diz, ele verá o fruto da sua obra e se alegrará. Ele verá e se alegrará. Então, Paulo se atreveu a sofrer pela paixão. Segundo, Paulo decidiu sofrer também pela proposta da recompensa. Você já pensou qual é a sua recompensa? Já pensou qual é a minha recompensa? A minha recompensa não é ser um pregador famoso. Eu estou usando o termo pregador porque eu sou um pregador. E é o que mais todo mundo quer ir. Ser um pregador famoso. A minha maior recompensa não é ser um pregador famoso. A minha maior recompensa é Filipenses 3,13. Diz assim, irmãos, quanto a mim, Paulo dizendo, não julgo que haja alcançado. Ou seja, eu não estou perfeito não. Não estou bom não. Não estou do jeito que Deus quer, ainda não. Mas ele continua o verso e diz, mas uma coisa faço. Observe que Paulo está simplificando a vida cristã. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pelo quê? Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em outro texto ele diz, o Senhor, o justo juiz, tem uma coroa preparada para me dar a mim, e não só a mim, para todos quantos amarem a sua vida. Então Paulo está mostrando na sua pregação, no seu evangelho, ele diz assim, eu sofro por paixão, mas também sofro pela recompensa. A paixão que eu tenho pelo Senhor me faz sofrer, mas a recompensa que ele me prometeu me faz sofrer também. Só está disposto a sofrer por essa mensagem quem ama a Deus. Os homens avarentos de 2 Timóteo 3 não estão. 2 Timóteo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu anotei aqui, não. 1 Timóteo 4, homens avarentos, amantes de si mesmo, homicidas, invejosos, mais amigos de si do que amigos de Deus. Esses homens não querem nem ouvir a palavra sofrimento. Eles querem ouvir a palavra prestígio, honra, lugares maravilhosos na frente, aplausos. Agora, os servos do Senhor não. Se for para sofrer, Senhor, vamos sofrer. Se for para viver uma vida no anonimato, eu vivo por amor a Ti e pela recompensa proposta. Eu orei por um jovem esses dias e eu fiz algo que eu nunca fiz na minha vida. Para você ver, aquilo que a gente vive se torna bagagem para a gente pregar. E aquilo que a gente prega, a gente vai viver. Eu orei por um jovem esses dias e durante a oração ele voltou para Jesus. E durante a oração, o Senhor me mostrou o estado da alma dele. Espiritualmente, é claro. Não me pergunte como, porque eu não vou saber explicar. Mas enquanto eu orava por imposição de mão na vida dele, eu senti o peso que ele estava carregando sozinho. Porque era morador de rua. E aí eu falei algo que eu nunca falei para Deus. E depois que eu falei, meio que deu um arrependimento. Porque eu sou homem. Enquanto eu orava por aquele jovem, lá no pé do Monte do Azeite, eu orava por ele. Quando eu orava por ele, depois dele confessar Jesus, eu senti o peso que ele carregava, o peso dos vícios, o peso das lutas, o peso da solidão, o peso da rejeição, o peso das palavras que ele ouve na rua ao pedir as coisas. Eu senti aquele peso. E eu falei, ele está carregando isso sozinho. É claro, Deus está dando graça, mas ele está carregando isso sozinho. E eu falei, meio que sem querer, pelo Espírito, eu falei, Senhor, divide a carga dele comigo. Falei, Senhor, divide esse peso dele, não do pecado, claro que não, mas divide essa carga que a alma dele está carregando comigo. E depois que eu acabei a oração e ele foi embora, eu fiquei pensando, olha que pedido que eu fiz. Eu pedi para sofrer por ele, porque ele não tem ninguém para sofrer com ele. E eu pedi para Deus dividir aquela carga comigo, e o Senhor ouviu. Então, nessa noite, poderia ser uma mensagem pentecostal que Deus vai te dar vitória, mas não é. É uma mensagem que Deus vai te permitir sofrer. E é bom que você entenda qual é o sofrimento que Deus vai permitir você passar, porque você tem que se apaixonar para sofrer por Jesus e tem que sofrer pela recompensa que Ele propôs. Jeremias falou assim, quem dera que a minha cabeça fosse a fonte de água e meus olhos fossem a fonte de lágrimas, eu choraria pela filha do meu povo. E Paulo disse, quem dera que Deus me fizesse perdido pela salvação do meu povo. Foram homens que entenderam o seu chamado. E para encerrar, a vocação e o ministério
é de forma sobrenatural que chega na nossa vida. Se vem de Deus, eu não posso exigir. Se vem de Deus, eu não posso querer que Deus faça do meu jeito. Eu não posso falar assim, Senhor, eu não posso falar assim. É o grande dilema do nosso meio pentecostal, gospel. Senhor, já está na época de eu ser levantado, não está não? Já está na época do óleo descer na minha cabeça, não está não? Já está na época do Senhor me colocar como dirigente de um trabalho, não está não? Já está na época do Senhor me dar uma igreja, não está não? Já está na época do Senhor abrir minha agenda, não está não? Já está na época de Deus soprar meu nome, não está não? Não está não, porque o padrão vem de Deus e o padrão é soberano. No tempo certo, ele desce óleo, ele promove, ele levanta, ele abre porta, ele sopra nome, ele faz conhecido no tempo dele. Enquanto esse tempo não chega, a gente vai sofrendo mais um pouquinho